Olá, família Rema, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para compartilhar mais um episódio do Rema, dos 30 anos que o Rema fez e vem fazendo grande impacto na vida das pessoas. E hoje eu estou aqui com um casal ilustre, que é o Fabrício e a nossa querida Kivânia. Eles são empresários, são da nossa igreja, e eles fizeram Rema em 2002, 2003, eles fizeram Rema e a vida deles foram transformada por essa palavra. Então nós vamos conversar, será um tempo maravilhoso, você será ricamente abençoado com as histórias, com o que Deus fez na vida desse casal. Então não deixe de apertar o like, não deixe de colocar o seu comentário aí, será uma jornada maravilhosa. Fabrício, graça e paz, tudo bem com você, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Que honra ter você aqui. É verdade. No nosso podcast. Kivânia, graça e paz, tudo bem? Paz, pastor Abraão. Como é que você está, Kivânia? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra poder estar aqui, pastor, trazer a lembrança, coisas tão importantes que foram para a vida da gente, né? É uma honra estarmos aqui, pastor. Muito obrigada pelo convite. Será um tempo maravilhoso. E eu queria perguntar a você, como vocês conheceram o Rema? E que situação vocês se encontraram naquela época de conhecer o Rema, de chegar no Rema? Como é que estava a vida de vocês? Me conta aí. Ou o Fabrício começa, ou Kivânia começa aí. Quem entrou primeiro foi ela. Então, deixa eu começar. E depois eu digo. Tá certo. Então, pastor, nós nos convertemos em outra denominação, né? E, infelizmente, essa denominação ela não ajudava muito a gente a aprender a meditar na palavra, não era algo que era incentivado, né, nessa igreja, da gente aprender a orar, da gente saber o que é oração em outras línguas. E por conta de eu ter tido um passado muito de dificuldade mesmo, né? Sim. Eu sempre pedia muito ao Senhor que Deus ele me colocasse numa igreja, num local que me ensinasse a como meditar na palavra, como aperfeiçoar a minha vida em Cristo. Naquela época a palavra era uma coisa bem longe assim, de a gente alcançar, né? Isso, exatamente. Né? A sensação era exatamente essa, de que somente o pastor era quem tinha esse conhecimento e esse acesso a Deus. Né? Sim. E aí foi quando uma cunhada de Fabrício, né, ela nos fez um convite para conhecermos o Verbo da Vida, que na época era lá na Prata. Né? Tá. E nós fomos para conhecer lá e fomos exatamente numa época que estava tendo um Vento Impetuoso. Ei, Isso em 2000. Isso mesmo. Em 2000, né, foi a primeira vez que nós quando chegamos realmente lá no Verbo e assim foi um impacto muito grande porque a gente não conhecia absolutamente nada sobre mover do Espírito, oração em outras línguas. A gente não sabia exatamente o que estava. Choque para você. Impactante. Na realidade, a gente a princípio ficou com medo porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Mas nós continuamos indo. E ardia no teu coração, é isso aí que eu quero. Exatamente, pastor, porque a gente via alegria, né? Né, Fabrício, foi um marco assim realmente Fabrício grandioso. Foi nesse culto também? Ele foi também comigo, né? Interessante que quando a gente terminou o culto, a gente olhou um pro outro assim, aí ficou todo mundo, né, impressionado, porque a gente nunca tinha visto aquilo, aquele mover. Eu não sabia que aquilo era um mover, né, de Deus, né? A alegria, o pessoal caindo na unção, correndo, e a gente olhava pro outro assim, o que é isso que tá acontecendo? Que ele tá no canto certo, e eu segurando a mão dela, e agora a gente corre ou fica? E assim, a gente não sabia o que era se alegrar no Espírito, pastor. A gente não sabia o que era rir pelo Espírito, dançar no Espírito. Então, foi um impacto tão grande pra gente, que a gente até perguntou assim, não sei se tu lembra, Fabrício, a gente disse assim, isso existe. Né? Porque nós fomos ensinados que a vida cristã é aquela vida pesada, aquela vida do vale, né? Sofrida, de muita lamentação, né? De que você tinha que pagar para poder conseguir algo da parte de Deus, né? E eles ensinavam naquela época que quando você estava numa prova, era Deus testando você, né? Era Deus colocando isso. Então, fico feliz em estar passando no câncer, no aperto financeiro. Era uma sensação horrível, né? Exatamente isso, né? A gente não sabia o que era fé, na verdade, né? Não tínhamos conhecimento da fé,
né? A impressão que se tinha mesmo é que, assim, a gente só tinha mudado de lugar para aonde congregar, né? Sim. Assim, sair da religião católica para outra religião, mas sem nenhuma revelação, né? Sem saber o que Deus tinha para a gente de mudança, né? De propósito. Então, era exatamente essa impressão que a gente tinha, né, Fabrício? De que era para viver daquela forma, né? Interessante, depois que terminou tudinho, aquele mover, né? A Irene correndo para um lado, o pessoal tudo correndo, depois botou um bonequinho subindo e descendo, só no... E a gente entrou dentro do carro, aí o Kivânia olhou para mim, olhou para a Kivânia, daqui eu não saio mais não. Que legal. Foi, porque a presença do Senhor naquele lugar... Era muito forte, muito real. Não existe aquilo não. Isso. A gente ficou impressionado, ficou com medo e ao mesmo tempo ficou, como é assim, constrangido com com o mover, né? A presença do Senhor naquele lugar. Com medo e ao mesmo tempo paz. Sim, sim, sim. Quando a gente entrou dentro do carro, o Kivânia olhou para mim e disse, aí, Fabrício, Kivânia, daqui eu não saio mais não. Dessa água eu quero beber. Eu quero beber, eu quero conhecer, né? Que justamente como o senhor falou, que antigamente o que a gente ensinava que Deus era bom e que Deus era que botava, né? Tirava. A gente fazia teste, fazia isso, né? O que a gente aprendeu como criança era isso. Sim, sim. Mas quando a gente chegou lá, que viu que Deus era aquele que dá paz, que dá alegria, que dá... Que cura. Que cura, que liberta, que corre, que aquilo ali me chamou muita atenção. Imagino. Mesmo assim, que a gente ainda no bebê espiritual, bem dizendo, eu, né, estava bem dizer que me tinha aceitado Jesus naquele momento, bem dizer, um bebê, mas eu desejei aquilo ali. Meu Deus, que legal, cara. Né, que minha mãe era católica daquela que praticava dentro de casa, né? Sei. Então tinha domingo que eu ia com ela. No caso, sua família vem da igreja católica mesmo. Minha mãe vem da igreja católica mesmo. Isso para mudar a tua mentalidade, hein? Foi, muito difícil. Mas aí é o tipo da coisa, né? Quando eu conheci aquela palavra, o que foi que desejou no meu coração? Levar minha família. Uau! Mas aí que vai, né? Fabricinho, tu já tá lá na frente, a gente vai chegar aí. Eu lembro nesse culto vento impetuoso, isso, né? Isso mesmo. Teve um dia, não sei se você estava nesse dia, que terminou 3 horas da tarde. Teve um dos cultos desses aí, terminou 3 horas da tarde. Foi pancada. Mas me conta aí como foi. Aí depois daí. E aí, pastor, nós demos continuidade, né? Ficamos congregando lá na igreja. Sim. Né? E foi começando a saber sobre o Rema. Né? As pessoas traziam, né, contavam o que acontecia no Rema, né, durante o ano, e eu me lembro como hoje que no meio do ano eu fui tentar fazer minha inscrição, né? Sim. E eu cheguei lá para saber como é que eu fazia a minha matrícula, e a pessoa me orientou, olha, que vai só e no próximo ano, né? Essa matrícula ela é sempre feita no início do ano. E aí eu tive que esperar. E uma das coisas muito marcantes na minha vida, sabe, pastor? Porque assim, desde que eu nasci de novo, eu sempre tive um desejo muito grande de orar em línguas. E eu lembro que quando, na igreja que eu congregava antes, a gente tinha que fazer correntes para que o batismo do Espírito Santo acontecesse, né? E nunca aconteceu. Eu lembro que isso era eu e Painho, principalmente, né, nós desejávamos muito isso. E quando a gente chegou no Verbo, né, no dia 4 de fevereiro de 2000, eu lembro como hoje, porque foi no dia do aniversário de Fabrício. Que legal. Era uma pessoa, acho que era uma americana que estava ministrando, e quando ela fez o apelo para o batismo no Espírito Santo, né, eu fui até lá na frente, e lá eu recebi rapidamente, né, por meio da imposição de mãos. E eu fico olhando assim, eu disse, meu Deus, que maravilha essa palavra revelada, porque coisas que a gente tem acesso imediato a Deus, né? E sem essa palavra a gente passa anos lutando, pelejando, tem que ser insistindo. Batizado nas águas. Isso. Que daqui a 6 meses é que vai receber. E olha lá. Isso, né? Me diz uma coisa, Kivânia e Fabrício, qual a matéria que mais marcou você no Rema? Né? E por que ela marcou você? Essa é uma pergunta que eu faço a todos que eu estou entrevistando. E parece que não tem conexão essa pergunta, porque todas as matérias do Rema, elas são fantásticas, né? Isso. Uma melhor do que a outra, mas tem uma que carrega a nossa vida, o nosso ministério, que até hoje isso salta. Eu queria que vocês dois falassem, na época que vocês fizeram o Rema, tanto no primeiro ou no segundo ano, qual a matéria marcou a vida de vocês? Lembra? Eu lembro. Comigo, no caso, foi autoridade e submissão, que quem ministrou foi pastor João Roberto. Eita. E por quê?
Porque a autoridade que eu conhecia antes de nascer de novo e a submissão era completamente distorcida, né? Então, antes de nascer de novo, eu era uma pessoa que confrontava muito as autoridades, né? Não sabia o que era seguir regra, não gostava de seguir regras. E para mim foi impactante, né, ouvir como Deus ensina sobre o que é autoridade e submissão. Então, aquilo para mim foi impactante, como é até hoje, realmente, na minha vida, né? Porque eu entendi o quanto Deus ele nos protege por meio de um conhecimento de um assunto como esse, pastor. E assim me marcou demais essa matéria. Autoridade. Autoridade. Meu Senhor. E você, Fabrício? O pastor João Roberto também é Fundamentos da Fé. Porque eu fui ensinado na minha mãe que tinha que ter um sacrifício para conquistar o coração de Deus, né? Tinha que ter um sacrifício, vamos dizer que pagar promessas, né? Sim. A gente saía de casa para ir pagar promessa lá em Lagoa Seca. Tinha um ritual, tinha que ser 8 obter alguma coisa. Para obter alguma coisa de Deus, tem que pagar uma promessa, tem que fazer uma promessa de 8 domingos, de 7 domingos. Era um sacrifício mesmo. Mas quando chegou que eu comecei João Roberto começou a ensinar sobre fé. Que fé? Aí tu disseste, aí, como é que fé move o coração de Deus e eu tinha que fazer um sacrifício para morrer o coração de Deus? Que bastava bastava fortalecer a nossa fé, conhecer a palavra, né? Que a fé move o coração de Deus. Né? Quanto mais a gente tenta conhecer Deus, mais Deus nos recompensa, para a palavra de Deus diz, né? Aquilo ali me chamou demais, né? Porque eu fazia tudo aquilo que minha mãe me instruía. Era a única coisa que ela podia me instruir. Né? O livro dela passava para mim, né? Sim. E eu gostava de ir com ela. Sim. Né? Mas quando eu cheguei no Rema, que o pastor João começou a ministrar aquilo sobre fé, que fé move o coração de Deus, que fé cura, que fé liberta, que fé traz paz, que fé... Rapaz, eu fiquei olhando assim, meu Deus, que falta de conhecimento eu não tinha. E crer com o coração e confessar com a boca. Aí tu começou a fazer isso. Até hoje. Meditar, buscar, confessar aquilo que você deseja, né? Falar aquilo que você deseja, né? Confessar que Deus é o nosso pastor, que nada nos faltará. E, rapaz, basta fazer isso e acreditar que vai acontecer. Exatamente é isso. Né? E eu comecei a fazer isso, comecei a meditar, comecei a praticar aquilo que eu estava aprendendo no Rema e começou a chegar na minha vida. Isso. Né? E coisas tremendas aconteceram, cura aconteceu na minha vida, libertação aconteceu, financeiramente chegou, né? Finança que a gente nem pensava que chegava, dinheiro chegando para pagar minhas contas. E era confessando a palavra. Confessando a palavra. E nessa jornada, assim, aconteceu alguma coisa bem complicada que vocês colocaram essa palavra? Vai ter que praticar essa palavra agora, tanto de autoridade quanto de fé. Aconteceu alguma coisa assim nessa jornada? Então, vocês lembram? No meu caso, pastor, porque Fabrício, ele foi fazer o Rema depois de mim, né? Eu fiz em 2001, 2002 e ele fez 2002 e 2003. Então, o ano de 2001, que foi quando eu fiz o primeiro ano, Fabrício, na realidade, ele se transformou no meu maior perseguidor dentro de casa. Sério? Então, assim, foi muito difícil para mim e o fato de ir compreendendo a vontade de Deus, né, primeiramente para a minha vida, foi me transformando de uma tal forma, porque quando eu fui fazer o Rema, os meus pais permaneceram na denominação que nós estávamos, que nós estávamos. E assim, lá junto com o pastor, depois eles me disseram que eles faziam correntes de oração para nos tirar do verbo, porque lá pregava heresia, né? Então, meus pais não aceitavam, Fabrício já tinha se convertido, mas também era bem recente, né, na fé, então assim, não contribuiu, né, com, assim, quando eu estava indo realmente para o Rema. Então você se sentia sozinha mesmo, né? Exatamente, eu ia só, né? Caramba. Ia só e ele dizia coisas muito pesadas comigo em casa, né, porque ainda não tinha mente transformada, né, ele ainda me via como a velha criatura, né, porque é um processo, né, ao longo da vida. Claro. Só que quando eu entrei no Rema, a transformação foi tão grande na minha vida, pastor, que Fabrício, ele foi impactado, né? Então, aquela mulher que brigava com tudo, né? A gente se agredia muito fisicamente, a gente se agredia com palavras, né? O passado da gente é bem pesado mesmo, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas na minha adolescência eu passei por 3 tentativas de suicídio, né? Então, por problemas familiares dentro de casa mesmo. Então, eu venho de uma história de vida bem pesada. O diabo toda a vida quis
ceifar você de uma forma mais intensa, né? Exatamente, né? E aí, isso foi tão impactante, ouvir que Deus me amava, ouvir que Jesus me amava, ouvir que Deus tinha um propósito, coisas que eu não sabia, né? Ao longo da minha vida, fez com que eu me apegasse a essa palavra, ao Espírito Santo, de uma forma tão extraordinária, que a mudança ela foi radical mesmo, né? Então, coisas que eu tinha na minha forma de me comportar, de reagir com o Fabrício, a palavra revelada ela foi transformando. Eu me permiti passar por esse processo, né? Aceitar realmente Deus como aquele que sabia exatamente o motivo da minha existência e o que Ele tinha para mim. Sim. Né? E foi tão impactante para Fabrício e para minha família, né, que eu terminei 2001 sozinha, né, o primeiro ano, mas em 2002 estavam todos lá no Rema. Que legal, que né, benção, fazendo né, o primeiro ano, né? Fala, Fabrício, um pouquinho de como foi que te impactou. Foi lá no Trabalhador, na quadra ainda. A formatura, né? Sim, sim. Eu não tinha vontade de fazer não mesmo, não. Ela fazia, eu achava ruim que ela saía segunda, quarta e sexta. Mas eu era um bebê, porque né? Naquela época você foi só para o evento? Só para o evento, Isso. só. E depois ficou indo para os cultos assim? Fabricinho ainda não tinha... Não tinha muito nasceu filho. Aí ela entrou no Rema e tudo isso. O negócio agora pegou. Aí toda segunda, quarta e sexta saía de casa e eu lá. Eu disse, mas rapaz, essa mulher tá fazendo o quê? E chegava, né, diferente, cada vez mais diferente, mas eu com o coração fechado ainda, né, do conhecimento da palavra. De vez em quando eu dava de frente com você. Então aí ela disse, não, eu vou me formar, primeiro ano, Fabrício, não, tudinho. Eu disse, rapaz, eu vou assistir. Mas, pastor, quando eu vi o pessoal entrando, eu sentado lá na quadra, lá em cima, quando eu vi o pessoal entrando, aquela alegria, eu disse, rapaz, para o ano, eu tô aí. Caramba. Foi a formatura que me chamou a atenção, que me deu o desejo de entrar. Meu Jesus. Nem eu pensando nem em palavra, nem nada, mas aquela sensação do pessoal entrando, uma alegria daquele jeito, o pessoal bem organizado, uma alegria. Eu disse, rapaz, para o ano eu quero estar aí. Caramba, tá vendo como é importante isso, né, gente? É importante as pessoas irem assistir isso, porque eu fui conquistado pela entrada pela formatura. E é interessante, né, pastor? Porque assim, quando a gente vai chegando à palavra revelada, a gente vai desejando que a família da gente conheça, né? Então, durante todo o ano, o que eu mais orava era isso, né? Que minha família pudesse fazer o Rema, que minha família, né? Tanto ele como a minha família, meus pais, minhas irmãs, né? E você vê, no final do ano, né? Foi que o Espírito Santo pegou aquilo ali para realmente tratar no coração de Fabrício. Cara, que legal. Ele sabia que aquele ambiente da formatura, né, que às vezes a pessoa diz, é só um momento ali de entrega do canudo, né? Mas não, aquele momento ali é estratégico também. Né? Fabrício, ele não sabia o que acontecia em sala de aula. Ele veio ter uma noção do que Deus fazia dentro do Rema, da formatura, que é aberta ao público. Né? Então, isso impactou demais ele. Como é importante isso, então, né? veja, né, a importância que é a gente, quando a gente está no primeiro ano, da gente oferecer a Deus, né, oportunidades de oração para que os nossos possam estar num momento como esse, de convidar, de levar para a formatura para que possa ali, de repente, ser impactado por esse ambiente de fé, de regozijo mesmo, né, de alegria. Show. Maravilhoso. Me diz uma coisa aqui, Vani e Fabrício, como foi importante o Rema no seu chamado, né, e no lado secular de vocês, né, a profissão, que hoje vocês são empresários, você é psicóloga, né? Isso. E tá aí nessa atividade, como o Rema influenciou, como ele foi importante na vida de vocês? Fala aí. Então, no chamado, eu digo assim que talvez se eu não tivesse conhecido o Rema, eu não sei nem o que seria chamado, na verdade. Né? Foi no Rema que eu fui ensinada realmente a propósito, unção, chamado ministerial, sobre família, né? Sobre o propósito como família. Então, o Rema, ele não explica, ele não ensina para a gente apenas uma questão espiritual, mas ele traz também toda essa explanação do que nós somos aqui na Terra, do que nós viemos para fazer aqui na Terra. Não só dessa consciência de uma eternidade com Deus, né? Então, o Rema, ele foi fundamental porque foi ali, né? Eu lembro como hoje das primeiras vezes que eu fui guiada pelo Espírito Santo, que eu aprendi no Rema,
de como manejar a palavra, né? Às vezes eu escutava aquela vozinha e não sabia o que era, né? Que aquela era a pessoa do Espírito Santo me trazendo alguma instrução. E no Rema eu fui ensinada realmente a ser guiada pelo Espírito. Então, foi dentro dessa matéria que o Senhor começou a me mostrar sobre um chamado ministerial, né? Coisas que eu nem sabia que existia, mas ele já me mostrava na palavra, olha tal versículo. Então, coisas maravilhosas que Deus foi me mostrando ali e que foram fundamentais, né, para entender esse propósito, né, de vida mesmo. E aí, no teu chamado? Muito bom, Senhor. Fantástico, né, Fabrício? É muito bom, meu filho. Parabéns. O que o Rema fez na minha vida, rapaz, me transformou em termos de meditar na palavra, de o conhecimento trazer que a gente tem possibilidade de conquistar algo junto com a palavra de Deus, né? Confessando a palavra de Deus. E em termos de chamado, o que me chamou a atenção foi o chamado Ministério de Socorros. Ministério de Socorro, né? O pessoal dizia, você é isso, você é aquilo, rapaz, eu não sou nem isso nem aquilo. Eu peguei um livro de Kenneth Reagan que ele fala sobre uma coisa é certa, você é um bom baterista. Baterista eu sei fazer zoar, né? Então, o que me chamou a atenção do livro que eu peguei, né, que fala sobre apóstolo, profeta, evangelista, né, de Kenneth Reagan. Sim. Mas o último que chama Ministério de Socorros, rapaz, aquilo me chamou a atenção. Me despertou de uma maneira, desse ponto. Eu vou agradecer ao Senhor, porque o que Ele fez por mim no Ministério de Socorros. Onde tiver a oportunidade de socorrer, de servir, eu tô lá. Isso. Então, foi desse jeito. Eu abracei mesmo o Ministério de Socorro, porque, rapaz, tudo acontece ali, nos bastidores. Né? As primeiras coisas acontecem... Como é gratificante, né? Você tá ali escondido trabalhando, né? E as coisas funcionando assim, rapaz... Eu fiz parte daquilo ali, tá funcionando, fiz parte disso aqui. Então, eu peguei de uma maneira tal... É como a formatura, né? Ninguém sabe o que tá por trás. Isso mesmo. Aquela coisa linda toda ali, mas a equipe que trabalha... A equipe que estruturou aquilo ali, que organizou, os ensaios que teve para quem entra para um lado, quem bota para o lado, né? Então, o Ministério de Socorro me chamou de uma maneira tal que eu disse, pronto, esse aqui é o meu caminho. Isso. Se eu tenho outro chamado na frente, eu não sei, mas eu vou investir nesse. Uau! Então, eu fui baterista, percussionista, ajeitava a mesa de som, eu fazia instalação, fazia tudo que estava disponível. E precisava de mim na igreja, eu estava ajudando. Isso mesmo. Fabrício, que legal, cara. Entendeu? Eu não pensava, eu quero púlpito, eu não queria púlpito. Eu queria botar a igreja para funcionar, para que as pessoas entrassem e recebessem a palavra de Deus. Que massa. Deus botou isso no meu coração. Faça isso. Oxe, meu amigo, eu abracei de uma maneira tal de, assim, reconhecimento de gratidão que ele fez na minha vida. Isso. Então, eu me dediquei demais no Ministério de Socorro, né? Lindo, gratidão, cara. porque as pessoas entram, vê as cadeiras tudo organizadas, mas não sabe, né? Vidas transformada, né, quando cara? A pessoa é salva, meu amigo, eu fiz parte daquilo. Eu fiz parte daquilo. Eu abri a porta, eu varri aqui, eu ajeitei a mesa de som, eu botei o microfone no canto, eu ajeitei isso, ajeitei as cadeiras, as pessoas chegam, são recebidas, são batizadas no Espírito Santo, recebem o Senhor com a sua vida. E eu fiz parte daquilo. Interessante, né? O que a palavra Rema faz na vida do homem? Quem era esse homem antes da palavra? E assim, de fato, eu acho que o que mais marcou na minha vida, né, nesse caminho com o Rema, foi poder ter sido a pessoa que Deus contou para interceder pela transformação de Fabrício, né? Sim. Porque Fabrício, ele realmente é uma outra pessoa, completamente diferente. Completamente diferente, para louvor e glória do Senhor, né? E isso foi construído mediante a palavra revelada de confissão, de oração, de chamar a existência, né? De aprender o que é se submeter, de respeitar a autoridade, de entender que ele é o meu cabeça, desde sempre, né, que nós casamos. Então, assim... poder ter tido acesso a toda essa ferramenta de como você se mover no reino espiritual para que aconteça no natural, meu Deus, não tem preço que pague isso, pastor, porque a gente vê que as coisas naturais, nenhuma delas é suficiente para transformar o homem de dentro para fora. Somente a palavra de Deus tem esse poder junto com o Espírito, né? Então, hoje, assim, a minha maior gratidão, né, de ter feito o Rema foi poder justamente ter entendido como as coisas funcionam para poder facilitar que ele pudesse ser o homem que ele é hoje e também transformar a minha vida. Quando vocês, eu acredito que todos, né, que eu entrevistei, né,
Você não entra no Rema pensando, eu vou ser um pastor, um professor do Rema, eu vou chegar ali, eu vou fazer... Acho que não, tá ali com fome e sede mesmo da palavra, de aprender. Se ficar só ali aprendendo a palavra, entre aspas, tá bom demais, né? Mas como é para você, a experiência que você já teve, né, como aluna e depois como professora? Me conta uma experiência sua aí, como professora do Rema, que já deu aula, que já transmitiu isso para as pessoas. Qual a sensação, né? Você olha para os alunos, eu era assim, eu estava assim. Muitas mulheres passando igual aí, né, o que eu passei. Me conta aí tua experiência. É realmente muito gratificante, né? Eu até me emociono, porque Fabrício, ele me acompanhou nessas matérias, motorista, né? né? Ele estava sempre... motorista matricular. Servindo, exatamente. Você prega e eu vou. Então, é interessante que até hoje, quando ele vê pessoas chegando na igreja, ele diz, ó, Kivane, aquele ali foi teu aluno em João Pessoa, aquele foi teu aluno em Caruaru, aquele foi teu aluno em Monteiro. Ele lembra, né, das pessoas. Eu ficava na sala, né? Sim. Lá atrás, né? E observando os alunos, e ela batendo, e o pessoal chegava perto de mim, e, não, em frente ao pessoal, eu sou o motorista. Eu sou apenas um motorista. Eu sou motorista de segurança. Exatamente. Mas realmente, assim, eu tive a primeira oportunidade de ensinar em 2007, né? Minha primeira turma foi em Caruaru, ensinando vida de louvor, né? E assim, Eita, passou. Foi uma coisa assim, sabe aquilo que Deus sempre faz mais do que a gente pede, o que a gente pensa? Então a sensação é exatamente essa. Assim como o Fabrício, eu também sou muito, muito envolvida no Ministério de Socorros, né? A gente tem isso muito parecido. Então, eu sinceramente eu não imaginava, né, poder estar ali ensinando. Porque Jesus. Era algo assim tão lindo, tão maravilhoso, que eu disse, meu Deus, que coisa grandiosa. Mas poder estar ali ensinando, né? Você poder agora oferecer às pessoas o que você recebeu do Senhor. É uma coisa incrível você acompanhar, né, semanalmente, né, a evolução dos alunos, você vê alunos chegar perto de você, se identificar com a unção, entender a ministração, o ensino, né, vir tirar dúvidas, né, isso é grandioso. E aí você, além de entender isso, você olha para a sua vida, assim, quando você está dando aula, acontece isso comigo, né? Cara, eu passei por tantas coisas na minha vida, tanta situação. Era isso que o diabo estava querendo impedir de eu estar ensinando aqui para transformar, né? É legal. Eu não sei se aconteceu contigo isso, né? Tanta pancada na sua vida, se você tivesse desistido, né? Exatamente. Se tivesse parado. Interessante que o senhor falando isso, eu me lembrei na época que eu era do mundo, né? Que eu ainda estava lá no mundo, na época de Micarande. Que eu tive a oportunidade de subir em um trio elétrico, e quando chegou lá no Parque do Povo, né, aquela multidão com aquela alegria que a gente sabe que não é a alegria verdadeira, é só momentânea, né? mesmo. E eu lembro que eu subi em cima do trio e eu disse assim, eu nasci para trazer alegria para o povo, né? E depois que eu me converti, o Senhor me lembrou disso que eu tinha dito lá em cima do trio elétrico. Olha. E ele disse, você nasceu para trazer alegria para o povo, mas não daquela forma, naquele lugar. Uau. E eu vejo essa alegria quando eu estava ali ensinando, né, ensinando no Rema, né, de poder ver a alegria do Senhor, né, através de mim ser transmitida para aquelas pessoas e mulheres, né, pessoas serem transformadas, né, casamentos serem restaurados, né, relacionamento entre pais e filhos serem transformados meio de ensinar. Então você deu uma sentença para a vida de vocês mesmo. E hoje o que Deus fez na vida de vocês, né, e com essa sentença mesmo de declarar, de levar alegria para as pessoas, e uma das maiores ferramentas hoje é o centro de cura, né? Isso. E como isso chegou na mão de vocês? Como isso chegou no colo de vocês, aí de trazer essa alegria? Demais. Né? Me fala aí. Em 2018, eu tive um problema no nervo ciático da perna direita. E eu tinha ido num Verbo, eu estava sentindo muita dor, a dor era constante, já tinha feito de tudo já. E eu cheguei na secretaria da igreja do Verbo, da sede lá. E eu estava sentindo muita dor, né? E como a dor chegou e a mente estava só pensando o quê? Na dor. Aí Janaína, a esposa de João Roberto, chegou, e aí, tá tudo bem? Eu disse, tá não, minha perna tá doendo demais. E depois eu fiquei pensando, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? De ter falado aquilo pra Janaína, que minha perna tava doendo.
E ela ia falar alguma coisa, aí chegou um pessoal, aí foi, levou ela, fui resolver as coisas lá na secretaria, fui embora. Cheguei dentro do carro e disse, meu Deus do céu, o que é que eu fui falar que minha perna estava doendo para Janaína? Então passou, né? Passou 2 domingos, e no segundo domingo ela me viu e disse, aí veio até mim, falou com eu, Kivânia, disse, você conhece o Centro de Cura? Eu disse, não, conheço não. Procure lá pastor Rafael e vá conhecer o Centro de Cura. Ela disse, oxe, eu vou pra canto nenhum. Eu comigo, né? Pensando que só porque eu tenho rema, só porque eu tenho escola de ministro, eu sou o cara. Mas aí passou 2 semanas, eu tomando remédio, fiz fisioterapia, nada da dor desaparecer. Rapaz, Kivânia, eu vou pro Centro de Cura. Pastor, eu nunca vi um negócio daquele, não. Quando eu cheguei na segunda-feira, que eu entrei no Centro de Cura, 5 minutos, eu me lembro quando hoje, 5 minutos a dor desapareceu. Que é isso, cara? Meu Deus. A dor desapareceu, eu comecei a fluir em outras línguas, orando, né? E o pessoal orando lá, e eu disse, meu Deus. Aí recebi a primeira matéria. Assim que saí, que eu entrei no carro, a dor voltou. Eu disse, oxê. Aí o que foi que aconteceu dentro de mim? Criei expectativa para terça-feira. E a semana toda foi desse jeito. Eu entrava, a dor desaparecia. Saía, a dor voltava. E eu fui criando expectativa cada vez mais, e fui recebendo, fui me alimentando cada vez mais. É como se fosse uma reciclagem. Eu tive. Entendi. Foi feita uma reciclagem na minha vida. Entendi. Né? É como se eu tivesse me afastado, né, da palavra, e eu tive que ir para o Centro de Cura para fazer uma reciclagem sobre a palavra. E aconteceu isso em mim. Foi feita uma reciclagem. Né? Na sexta-feira teve imposição de mão, tudinho. E no decorrer da semana, um domingo, eu estava louvando e adorando o Senhor, e quando eu me sentei, a dor desapareceu. Olha. Eu olhei para Kivânia, a dor desapareceu. Mas eu tive que fazer o quê? Uma reciclagem da palavra na minha vida, para que a palavra funcionasse novamente. Que legal, gente. E aconteceu isso. Então, o que foi que aconteceu? Pulou no meu coração. Servir no Centro de Cura. Aquilo que eu recebi de graça, eu vou colocar aquelas pessoas que chegarem precisando de um auxílio, de uma situação se levantando na vida dela, eu vou ter palavra para ajudar ela a sair daquela situação. Isso. Meu Então, Deus, Kivânia, eu vou legal, procurar saber, Kivânia, qual é o dia, como é que funciona o treinamento, e eu fui lá, né, e eu me lembro como hoje, Vanderlei, eu ia pro banheiro e Vanderlei se lembrou de mim, eu fiquei impressionado que ele se lembrou de mim. Um dos ministros É um dos ministros do Centro de Cura hoje, né? Que legal. Olha, vai ter um treinamento tal dia, viu? Aí no sábado de tarde, 2 às 6, oxe. Tô lá, né? E eu cheguei, Kivânia, não vou não sei o quê. Aí ela disse, não, eu vou acompanhar você. Agora era Kivânia que pensei. Exatamente. Então eu tive um treinamento, né? E comecei aí eu tenho um treinamento teórico e depois tem um treinamento prático. Sim, né? sim. Então eu fiz o teórico e fui pro prático. Eu fui desejoso demais, né, de se vir naquele lugar, porque o que me transformou, rapaz, aquela dor era insuportável. E a palavra me tirou daquela situação, trouxe refrigério na minha vida. Isso. O desejo que eu tinha de ajudar as pessoas que chegam ali, né? Então, eu comecei a servir, porque no tempo a gente tinha padaria ainda, teve uma reunião com o Manu, e eu disse, Manu, por enquanto, eu só posso vir num dia por causa da padaria e tal. Aí comecei a um dia, ela disse, não, pode vir. Aí depois foi mais um dia, né? E aquilo foi ficando mais forte, e eu procurando uma maneira de fechar a padaria mais cedo para eu ir. Sei. E pronto, aí comecei a semana todinha. Kivânia estava fazendo faculdade na época. Isso. Né? E Kivânia só podia ir um dia. Um dia na semana. Estava no último período da faculdade. No outro período já. Aí ela começou a ir e começou a gostar. Né? E depois ficamos. Aí vocês ficaram servindo lá. Servindo lá. Isso. Quanto tempo? 3 anos. Exatamente. Depois de 2018, isso mesmo. 2019 entramos, isso mesmo. Isso, a gente começou a servir em 2019. Isso mesmo, né? foi. E quando foi no início desse ano, 2022, né? Aí... Já estava aqui na sede o Centro de Cura? Sim, já estava na sede. Já estava aqui na sede. E aí nós recebemos um convite, né, do pastor Tiago Borba. Foi. Né? E servir mais ainda. Que agora vocês estão na liderança, né? Estão tomando conta da... Exatamente. E tem sido um tempo de muito crescimento, pastor.
Imagina. E por mais uma vez, né, a gente não estava servindo no centro de cura, almejando a liderança, estar ali na liderança, como sempre, né? Sim. Mas eu acredito que tem algo, né, que Deus ele consegue contar com a gente, é com essa disponibilidade do coração em servir. Sim. O que eu vejo muito forte em mim, Fabrício, é que tudo que nos move é gratidão. Isso. A gente é muito movido por gratidão. Então, sempre que há uma necessidade, um convite, né, a gente está ali, né, Fabrício, disponível. Isso é assim também no SCC, né? Sim, a gente trabalha junto com o pastor Tadeu e Rita Borba, né? Nos encontros de casais. Então, sempre que precisa, a gente está lá disponível. E essa tem sido a nossa jornada, né? Sempre que o Senhor está ali, a gente está ali perto, se aperfeiçoando, crendo, melhorando. E quando Deus ele precisa de algo, nós estamos ali à disposição. E agora vocês na frente? Me conta uma experiência marcante. Está quanto tempo já agora? Vai fazer o quê? Na liderança a gente entrou esse ano. Entrou esse ano. Isso, já né? tem alguma experiência marcante já? Sim. Muito marcante. E uma das coisas que a gente vê, né, de grandioso que tem acontecido ali no centro de cura é que Deus ele atrai pessoas para ali que estão com enfermidade física ou emocional e que muitas vezes vem acompanhado de algum familiar. Isso. E a gente vê restauração da família dentro do centro de cura. Isso mesmo. Caramba, que legal. A mulher estava com diagnóstico de câncer, né? Ela chegou lá e estava com um problema de câncer. E na quarta-feira foi fazer um exame e na quarta-feira o câncer já tinha desaparecido. Isso. E o marido dela já tinha ido com ela, né? No decorrer. E na sexta-feira, o marido dela aceitou Jesus como Senhor e Salvador lá dentro do centro de cura. Toda a família, a menina dela, o marido e ela, foram cheios. Foram tudo salvo dentro do centro de cura, né? O pessoal centro de cura só vai por cura, não. Ele está ali para cura, tudo bem. Mas se a família for, como é que eu disse? Compactada, né? Impactada com a palavra. Impactada. Então o marido aceitou Jesus como seu Salvador, saíram cheios, a família saiu transformada. Por isso, quando eu gosto, quando a pessoa, vamos lá, receber a palavra de Deus, receber a sua cura, eu sempre gosto como a família vai junto. Um acompanhante, né, para que possa ouvir a mesma palavra e ser um suporte também, né? De casa. Isso. E assim, a gente tem tido, pastor, muitos relatos, né, graças a Deus, de pessoas curadas de câncer. Né? Olha só. A gente recebe pessoas ali idosas também, né, que entram muitas vezes, né, com uma dificuldade de andar, né, e com um pouco de, né? Entrou com andajá. Com andador. Com andador, exatamente. Isso. E na terça, na quarta-feira já não queria saber de nada, não queria ajuda de ninguém. Não queria que ninguém segurasse na mão, né? Desse jeito, não quero ajuda de ninguém, eu vou só e me sento só. Então a gente teve agora, recentemente, né, uma pessoa que foi diagnosticada com depressão, né, e que assim a vida foi transformada durante a semana, né? A pessoa chegou lá cabisbaixa, sem ânimo, né, sem alegria, né, com todos aqueles sintomas mesmo clássicos da depressão, né, sem esperança. E a gente poder ver essa pessoa, né, hoje cheio de alegria, né, já vai fazer o discipulado aqui na igreja, né? Então assim, tem entrado em contato com o Fabrício para falar. Então a gente vê muito isso, pastor, que a doença física ou emocional, elas tentam ali aprisionar aquela pessoa, mas quando elas chegam no centro de cura, elas conhecem a palavra que liberta, que cura, que restaura. E a mente delas são transformadas porque a gente ensina sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o que Cristo fez naquela cruz. Nós ensinamos sobre fé para receber cura, ensinamos como manter a sua cura, porque não é importante só ser curado, mas é importante permanecer curado, né? E também ensinamos, né, que pela imposição de mãos, pela oração, pessoas são curadas. Então, as pessoas elas saem de lá ferramentadas para receber e para permanecer. Uau! Show. E isso leva elas a desejar mais de Deus, né? São muitas as pessoas que chegam lá que não conhecem Jesus, né? Que entendem que estão passando por um castigo de Deus por causa de algo que elas fizeram, né? E assim, pastor, hoje nós temos um número muito maior de pessoas com adoecimento emocional, psicológico, do que mesmo físico, né? E elas chegam realmente muito agoniadas, muito angustiadas, muito tristes. E aquela atmosfera, porque essa equipe, né? A nossa equipe ali, hoje a gente tem quase 40 ministros no centro de cura. Então,
se o senhor chegar lá, é oração constante, né? E aí, aquele ambiente, ele é consagrado, né, para libertar, para aliviar, para restaurar. Então, de fato, quando as pessoas elas chegam ali, elas são impactadas pelo amor de Deus, né? Eu imagino, sim. Eu imagino. Me diz uma coisa, se você puder até olhar para uma câmera dessa e comunicar para as pessoas que estão nos assistindo, como é que funciona o centro de cura, Fabrício? Como é que alguém chega lá? Como é que alguém pode fazer o centro de cura? Crente ou não crente, acho que você já falou aqui, né? Mas assim, paga uma taxa. Não. Me fala aí como chegar no centro de cura, né? Várias pessoas estão nos assistindo. Eu queria que você pudesse fazer uma chamada aí sobre o centro de cura. O centro de cura está sempre aberto, né? No caso da gente, a gente está quinzenal, né? O centro de cura na segunda-feira tem a inscrição. Você chegando às 17h30 para fazer uma inscrição. O que é inscrição? Às 19h30. 19h30, né? Pode ser a tabelinha. Se ele esquecer, você... E o pessoal chega lá, não paga nada. O desejo da gente é que você vá lá para receber sua cura. Isso. Aí a semana toda. A semana toda, né? Segunda, o amor curador de Deus. Na terça-feira, Cristo, aquele que cura. Na quarta-feira, fé para a cura. Na quinta-feira, como manter a sua cura. E na sexta-feira, unção para impulsão de mão, né? Uau, que legal. E sempre às 20 horas começa, mas na segunda-feira você tem que chegar um pouco mais cedo para você fazer. Não é a inscrição, é para você botar os seus dados, dizer o que levou você a lá, né? Os sintomas, né? Para que a pessoa faça a inscrição e você entra lá, recebe um crachazinho. E o que acontece? Você primeiro tem a matéria lá e depois tem um aconselhamento. Né? Um reforço, na realidade, né? Tirar as dúvidas. Vamos dizer que a pessoa falou sobre o amor curador de Deus. Vai lá para o aconselhamento. Rapaz, eu fiquei com dúvida do amor de Deus. Como é que você... Aí os ministros de cura que estão lá aconselhando vão instruir essa pessoa. Se a pessoa não tem nenhuma dúvida, o pessoal vão reforçar a mesma coisa. Né? Legal. E entrega um papelzinho com os mesmos versículos para que ele medite nesses versículos. É como se fosse uma tarefa de casa. Né? Uns papelzinhos com os versículos todinho. Olha, isso aqui, ó, sua função é meditar nessas palavras. Meditar nesses versículos. Então, o desejo da gente, ó, todo ministro de centro de cura... O desejo de nós lá junto é que você saia sarado e curado. Pode ser que bênção. Não tem, talvez, não quero saber o que o médico disse, o que deixou a eles situação. Levam Kivani, eles levam o documento do médico, o documento que eu te digo é diagnóstico, né? Eles levam, e depois que é curado, leva para o médico de novo. Então, a gente tem, na sexta-feira, né, após a imposição de mãos, a gente tem um momento com o participante, né, de saber o que aconteceu com ele durante a semana. Então, essas pessoas que elas têm a manifestação da cura durante a semana, elas são convidadas a gravar, né, o testemunho do que aconteceu. Pessoas que estão com câncer, né? Isso, exatamente. Então, nessa gravação, eles levam, né, os exames, eles levam a raio-x, né, para mostrar justamente o antes e o depois, né? Meu Senhor, que legal. Durante a semana, a gente vai acompanhando mesmo a diminuição de sintomas. Isso. Pastor, o que chega de pessoas que não estão conseguindo dormir, né? Já faz semanas que eu não durmo, né? E essa palavra, ela traz uma paz tão grande, né? Porque não tem como a gente separar espírito, alma e corpo. Tá tudo junto, cada um na sua dimensão, mas estão juntos. Então, à medida que a mente ela vai recebendo a palavra da fé, ela vai trazendo um alívio, um refrigério para o corpo também, né? Então, geralmente acontece das pessoas trazerem os exames quando é esse momento da gravação do testemunho de cura delas. E isso é passado em momentos específicos na igreja, no próprio centro de cura. Enquanto não começa a ministração, a gente tem lá uma tela que fica passando os testemunhos de outros irmãos que já passaram por lá e foram curados, para ajudar na fé das pessoas que estão chegando lá pela primeira vez. Aí como é que alguém pode encontrar o centro de cura para ter o contato? Sim. Então, o centro de cura aqui em Campina Grande, ela fica no próprio Verbo da Vida sede,
né? E assim, você pode acessar por meio do Instagram. Lá nós temos o nosso contato, né? Que ligando vai dar diretamente com a secretária, né? E aí ela passa toda a orientação. Nós estamos vamos ter ainda durante esse ano, né, de 2022, algumas edições, como o Fabrício disse, é quinzenal, não é toda semana. E basta a pessoa entrar em contato, vai ter todas as informações, ela pode fazer inscrição online, ela pode fazer inscrição presencial lá. E assim, nós recebemos também, pastor, é importante falar que se, por exemplo, se for uma criança que está com uma enfermidade, né, crianças abaixo de 12 anos, nós precisamos que o responsável esteja lá presente para estar no lugar dessa criança. Criança de 12 anos até 17 anos, então nós entendemos que ela pode assistir à ministração, ela pode estar lá no ambiente, junto também com o responsável. Então, isso também é importante saber, que o centro de cura ele não está somente ali para um jovem, um adulto, mas também para crianças serem curadas. E nós temos testemunhos, né, já gravados de crianças que foram curadas e quem estava lá representando era a mãe. Né? Criança que estava no hospital com a mãe e outra pessoa, outro parente estava lá representando. Né? E quando nós fazemos essa oração de cura, né, na sexta-feira, é transmitida essa unção para que aquela pessoa toque naquela criança que não pode estar presencialmente no centro de cura. Né? Então, a gente faz o possível para tornar acessível realmente que pessoas sejam curadas. Outro ponto que é importante também é que nós temos o centro de cura itinerante. E como é que ele funciona? Né? Então, o pastor do Verbo da Vida, ele entra em contato conosco aqui na cidade e ele quer o centro de cura funcionando na igreja dele por aquela semana. Então, nós também fazemos dessa forma. Né? Nós temos 2 semanas atuando fixo lá na sede e essas outras 2 semanas de intervalo que nós temos, a gente disponibiliza exatamente para o centro de cura itinerante. Então, nós vamos até o pastor, a gente faz a divulgação antecipadamente, a gente faz as inscrições antecipadamente. Muito aí nós levamos toda a nossa equipe de ministros de cura para atuar, né, naquele momento, naqueles dias lá na igreja do Verbo da Vida, né? E pessoas também são curadas, né, nas outras igrejas, não só as que vêm até nós ali na sede, né? E para quem é de outra cidade, entre em contato quer montar um centro de cura na sua cidade. Isso. Aí entra em contato com o Ministério. O mesmo telefone que está, o mesmo número que está lá no Instagram do Centro de Cura, também está disponível para essa orientação, fazer um treinamento, né? Para ser feito o treinamento. Então, entrando em contato, a pessoa vai conversar com Carol, né, Caroline Montenegro, e ela vai trazer toda a orientação, tanto se for como participante, como se for para um treinamento, ela resolve isso bem direitinho. Legal. Kivânia, você como psicóloga, né, como você enxerga o Rema na importância desse trabalho da psicologia? É maravilhoso, né? Eu, quando fui fazer o curso, foi ser guiada pelo Espírito mesmo. Então, foi Deus quem me pediu para fazer esse curso, pastor. E, a princípio, eu tenho certeza também que se não houvesse já essa comunicação que iniciou no conhecimento da palavra revelada, talvez eu não entendesse que esse era o plano de Deus para a minha vida, né? Então, eu fiz esse curso orientada pelo próprio Espírito Santo. E uma das coisas fundamentais que hoje eu sou muito grata a Deus, né? É que essa palavra, ela me fez entrar com honra e sair honrada dentro de todo o período da faculdade por 5 anos. Né? O fato de viver essa palavra no meu caráter, né? Porque lá a gente não tem púlpito para pregar, a gente não vai pregar dentro de uma faculdade, né? Então, a forma como a gente transmite Deus é pelo seu caráter, pelo seu procedimento, é pelo seu comportamento, né? E graças a Deus, durante esse período, né, pessoas conheceram Jesus, né, indo para cultos comigo, né, principalmente mulheres que sofriam mais, né, elas foram se aproximando, a gente acaba conversando, sabendo um pouco mais da vida pessoal de cada um, né, e quando eu terminei o curso, pastor, eu sou sincera com o senhor que assim, eu não tinha noção de como é que Deus ia usar essa ferramenta. Né? Porque na minha cabeça eu imaginava assim, meu Deus, eu estou dentro do meio evangélico, dos cristãos, né? Eu vou usar isso para quê? Né? Para que vai ser útil a psicologia? Né? Porque eu fiz por obediência, mas pastor, quando foi meses depois estourou a pandemia.
Olha aí. E aí a gente estava agora com muitas pessoas fragilizadas emocionalmente Sim, por sim. percas reais, percas imaginárias, né? E aí eu vi o quanto Deus ele foi tão bondoso comigo, primeiro para me auxiliar, depois para auxiliar minha família e todos aqueles que ele fez aproximar de mim. Então Muito bom. hoje para mim a psicologia ela é uma ferramenta de Deus nas minhas mãos para auxiliar pessoas que estão com problemas emocionais, assim como é tão importante a gente ter médicos na nossa igreja, é tão Sim. importante a gente ter várias profissões que podem auxiliar, né, aquela pessoa conseguir alcançar o alvo que ela deseja. Então, a psicologia hoje, eu coloco ela abaixo da palavra, porque ela é uma ciência, né, que Sim. tem muita eficácia, né, e eu uso ela realmente como ferramenta para ajudar pessoas que estão sofrendo e que muitas vezes elas são abaladas na fé por estarem acontecendo coisas na alma dela e elas não conseguem ainda como lidar com aquilo ali, né? E, inclusive, né, eu sou muito grata a Deus porque, por meio de ser guiada pelo Espírito Santo dentro do consultório, teve momentos de eu chegar assim e dizer, olha, nesse momento por diante, o que você precisa não é mais a terapia, você precisa fazer o rema. E eu tenho alunos formados, né, que foram pacientes meus, né? Que Então, bênção. pessoas que chegam lá, que são cristãs, que se identificam, que querem conversar alguma coisa comigo, né, que pedem algumas orientações também. Então, eu vejo a psicologia mesmo como uma ferramenta para atrair pessoas Sim. que, de outra forma, elas não seriam atraídas a mim. Né? Sim. E que elas podem alcançar ali alívio, cura, restauração, né, da vida delas e, inclusive, chegar até o rema. Uau, legal demais. Eu fico muito feliz com isso, né? Eu terminei agora também meu curso, né? E a gente tem visto que dentro dessa jornada aí emocional tem aumentado um índice muito grande. Tratando a alma das pessoas, elas serão livres dessa maldição aí Isso. que o diabo tem afetado demais, né? A mente das pessoas. Então isso é gostoso demais. Para a gente finalizar, eu quero fazer o ping-pong. Você já conhece o ping-pong, né? Não, como é? Eu lanço uma palavra e você rebate na hora essa palavra. Que é isso? Quem não sabe jogar ping-pong? Então vamos embora, vamos lá. Vou perguntar para vocês. Para você e depois você responde também, tá? Rema. Eita. O que é um rema? Gratidão. Rema. Vida. Centro de cura. Nova chance. Centro de cura. Gratidão. A palavra rema. Eita. Transformação. A palavra rema. Transformação. Amém. Então, é isso aí. Eu quero agradecer a vocês por essa rica oportunidade. Foi uma jornada muito boa, né? Aqui, as experiências de vocês, com certeza, me marcou e também marcou as pessoas que estão Amém. nos assistindo Amém. aí. Eu queria que você pudesse deixar rapidamente aí, em 1 minuto, uma palavra para alguém que está nos assistindo aí. Que tiver no seu coração, tanto de servir como de autoridade aí, eu faço rema. Durante 30 anos, o que essa palavra fez na vida de vocês, né? Bem rapidinho, uma palavra, uma ministração. Amém. Amém. O que eu deixo para vocês é o seguinte: servir ao Senhor é uma maneira de gratidão, porque o que eu reconheço nisso, eu sei de onde é que Ele me tirou e hoje eu sei onde é que eu estou. Então eu deixo essa palavra de gratidão, né? Reconheça Deus, não veja o que Ele vai levar, o que eu quero fazer isso e aquilo. Não, veja primeiro gratidão no seu coração, sirva ao Senhor onde você está e Deus vai levar onde Ele quer que você chegue, né? Então é isso a palavra que eu deixo, sirva ao Senhor. Se é no Ministério de Socorro, sirva com coração, sirva com gratidão. É essa a palavra que eu deixo para vocês. Amém. Ivânia. Eu quero dizer para você, querido, que a gente tem visto realmente, né, pessoas com sofrimentos muito intensos na mente, a ponto de muitas vezes perder mesmo essa conexão com Deus, né, e sofrer isso também pessoalmente com sua família. Assim como eu falei no início, eu fui uma pessoa que passei por 3 tentativas de suicídio. E não é por um acaso que eu estou viva, assim como também não é por um acaso que você está vivo. Eu quero que você escute o que Deus está tratando com você através desse momento aqui que a gente está tendo, que é te atrair com amor, para que você entenda
que você pode ser livre disso e você pode ser uma pessoa transformada por essa palavra, pela presença de Deus. Vai dar certo com você. Amém. Você não vai desistir. Amém. Vai dar certo com você. Em nome de Jesus. Bom Amém. demais. Pessoal, obrigado por ter assistido aí. Muito obrigado vocês. Amém, né? pastor. Foi um tempo muito bom. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês, gente. Amém. Tchau, tchau. Glória Até a a Deus. próxima.